Pense em um podcast que vai dar o que falar, viu? O entrevistado de hoje, meu amigo, como diz o cearense, é supimpa. Ele foi secretário de Finanças, secretário da Fazenda, deputado estadual, deputado federal, é formado em economia, doutor em economia, faz palestras nos Estados Unidos e é o relator, olha aí, da nova reforma tributária, que está virando a cabeça das pessoas com tanto fake news. Então, ninguém melhor do que ele para tirar as dúvidas, falar se tem coisa boa ou se tem coisa ruim. Olha aí, macho. Secretário, doutor Mauro Filho, deputado federal, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do podcast do Eli Aguiar. Obrigado a você, Eli, que importante para o país e, sobretudo, para o estado do Ceará, compreender na extensão o que a reforma tributária vai impactar. Primeiro você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, minha cara juventude do meu querido estado do Ceará, meu caro empresário, que é importante saber o que é que isso impactará a forma de empreender no Brasil. Então, a gente clareando a reforma tributária, deixando de lado e contestando as fake news que estão acontecendo, nós haveremos nesse podcast traduzir realmente de forma bem clara o que significa a reforma tributária para todo o país. É isso. Então, falemos aqui de forma clara, objetiva, para que todas as pessoas possam entender. Na realidade, deputado Mauro, são 20 novidades, que surgiram nessa nova reforma tributária. Dessas 20, eu queria que você falasse assim, de forma bem objetiva, porque são 3 que realmente causaram um alvoroço maior. Alvoroço, para quem não sabe, aqui no estado do Ceará, é dúvida, é zum, 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 é muita conversa. E as fake news deram muitas informações distorcidas. Quais as 3 principais mudanças? Primeira delas é muito comum você ouvir falar que a reforma tributária vai aumentar a carga tributária. É o primeiro ponto. O brasileiro já está cheio no seu lombo de imposto, ele não aguenta mais, e a reforma tributária veio exatamente para dar uma consistência de uma redução importante nessa carga tributária. Por quê, Eli, meu caro companheiro e amigo de tantas caminhadas juntos? Fomos deputados, eu fui por 3 mandatos consecutivos, você 6. 6 vezes, portanto, tive o privilégio, achei que a palavra é certa, o privilégio de tê-lo como companheiro na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, a primeira delas é essa história de que vai aumentar imposto. Sabe por quê? Porque o brasileiro não sabe calcular hoje o imposto que ele paga. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você compre uma camisa de R$100. A alíquota do ICMS do Ceará é 20%. O ICMS foi extinto, nessa reforma? Vai ser extinto. Vai ser extinto. Eu vou explicar já como é que vai ser. Então, hoje, como é que se calcula o imposto? Então, em tese, o brasileiro pensa que 20% sobre 100 é R$20. Então, o preço da camisa ia ser R$120 com o imposto. Não é não! Sabe como é que é calculado? Você comprou uma camisa de R$100. A alíquota de 20%, R$20. Você calcula imposto 20% sobre 120. É imposto sobre imposto. É 24, é 4 pontos percentuais a mais do que o brasileiro, sabe, comum, fora o contador que está no dia a dia disso. Nós, inclusive, interpretamos que essa seria 20% em cima de 100, estaria resolvido. Não é não. É 4 pontos percentuais a mais que você paga de imposto no Brasil quando você está comprando um produto, um bem, que aí nós estamos explicando aqui nesse exato momento. Essa é a primeira grande diferença. É mostrar que no novo sistema, atenção, hein? Na reforma tributária, o imposto será por fora. Ou seja, R$100, 20% de 100 é R$20 e acabou. É por fora, não tem esses 4 pontos percentuais a mais. Mas isso não ficou difícil de incutir isso na cabeça das pessoas, esse novo sistema? Hoje em dia, não foi tão difícil, porque quando a gente diz que vai diminuir o imposto, aí a pessoa já fica mais aberta para poder entender
exatamente o que é que vai acontecer. O Brasil não tem uma das maiores cargas tributárias do mundo? Não, o Brasil tem uma carga tributária de 32% sobre a sua economia, sobre o produto interno bruto, apesar de que a carga tributária ela é alta ou ela é baixa, dependendo do nível de serviços que você entrega para a população. Quer ver um exemplo? A Noruega é 50%. Lá ninguém acha a carga tributária alta. Porque o governo dá uma resposta positiva. Exatamente. Porque o povo sabe que está pagando, mas o retorno... E no Brasil é diferente. Noruega, Suécia, Canadá, vários países que a carga tributária é acima de 32%, mas lá, você agora foi no ponto, lá o serviço público, seja ele de educação, seja ele de saúde, seja de segurança pública e assim por diante, a população se sente confortável, reconhece, né, o exemplo que esses serviços públicos representam para a vida dele. Então, o Brasil, 32% é muito alta porque os serviços públicos não são muito... E ainda tem um desvio de verba. As maracutaias. Ainda tem os malas. Os malas que vão lá e que passam você a mão. tanto falava que no Brasil o pessoal tem muita esperteza quando trata o dinheiro público, mas deixar claro que o primeiro ponto que eu queria destacar é de que a carga tributária, como o imposto será calculado por fora e não por dentro, o imposto será menor do que nós pagamos hoje. E olha aí quem chegou, olha aí, macho. Chegou atrasado por quê, velho mala? Macho, velho, eu tava no banco fazendo a minha prova de vida, que eu esqueci e não ia receber o dinheiro. Olha aí, tá vendo? Aí eu tava, como é que é? Tava lá na fila e o pessoal falando um negócio, eu queria tirar uma dúvida com o deputado Mauro Filho. Arrocha agora. O que diabo é cashback? Cashback tá em moda agora, né? Cashback é um dos artifícios usados na reforma tributária. Cash quer dizer dinheiro. Dinheiro. Back quer dizer de volta. Dinheiro de volta. O cashback é o que foi tratado na reforma tributária. Como? Isso aqui é importante para que todas as pessoas, o agricultor, inclusive, possa entender, na realidade, o que você está me perguntando, que é o seguinte. Eu entenderia cashback da seguinte forma. Quando você fosse pagar a sua conta de energia e lá vem destacado o ICMS, por exemplo... Que vai ser extinto? Que vai ser extinto, vai virar IBS. O que é o IBS? É a junção do ICMS com o ISS do município. Tudo numa panela só. Tudo na panela só. Vai virar uma coisa só. Como na União, o PIS, o COFINS e o IPI vai virar uma panela só, chamado CBS. CBS. São 2 impostos que vão ficar no Brasil em vez de 5. Que é o que a reforma tributária está fazendo para simplificar. Então, respondendo a sua pergunta, viu, macho rei? Na hora. Dá lá. E o cashback é o seguinte, então, quando você olhar a sua conta de energia e lá aparecer o IBS, você já não vai pagar. Você paga sem contar com o imposto que está dentro. Você já está recebendo de volta aquilo que você deveria pagar como imposto da sua conta de energia. Agora vamos esclarecer, senão a pessoa vai pensar que vai receber dinheiro na boca do caixa. Não tem nada a ver. Não recebe para conta de caixa, não. Ela não vai pagar. Ela não vai pagar. Então vamos para sua conta de energia foi R$300. Tinha R$15 de IBS, então aqueles R$15 você não precisa pagar. Você vai pagar só a conta mesmo, sem imposto, que é o importante para a pessoa. Agora, gás, energia, saneamento, gás, energia e saneamento, são 4 produtos, você já não vai pagar na hora. Entretanto, todos os outros produtos, atenção, hein? Cashback, o que é? Você vai comprar uma camisa e aí você pagou, portanto, lá dentro vai ter um imposto. Se você estiver no CAD único, o que é CAD único? É um cadastro que a União tem de todo mundo que recebe benefício do governo federal. Chama-se cadastro único. Mas o governo vai arrecadar mais com essa reforma. Vai arrecadar mais. Então, se ele vai arrecadar mais, o consumidor vai pagar mais caro. Não, vou já explicar. Como menos. Como é que ele arrecada mais se eu pago menos? Porque vai empregar mais gente que vai pagar mais imposto. Eu vou explicar também. Essa é a grande sacada da reforma. Porque o que a gente sabe, Mauro, é que vai tirar partes dos impostos no momento da venda.
No momento da venda. E sim, no momento da venda para 4 produtos. Só para 4 produtos. Para os outros aumentam. Os outros, o que é que vai acontecer? Você vai pagar o tributo, comprou a camisa, pagou o imposto. Com 30 dias, você recebe de volta o que você pagou. Por isso que é back. E aquela história do, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. Bombeiro hidráulico, algumas profissões, prestador de serviço. Bombeiro hidráulico, pedreiro, carpinteiro, borracheiro, diarista. Atenção, hein? Se eles receberem no Pix dele acima de 5 mil, eles serão taxados? Veja, microempreendedor individual, que são todos eles, chama-se MEI. Microempresa, que é aquele que... MEI interessa a gente aqui, que é uma empresa pequena. Pois é, MEI até 80 mil, tá certo? Porque o faturamento por ano. Por ano. Microempresa até 360 mil por ano. E empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800, em nada, atenção, hein? Em nada vai ser afetado por essa reforma tributária. Continua pagando do mesmo jeito que está pagando hoje. Sim, por exemplo, um barbeiro. Um barbeiro. O cara tem uma salazinha, barbeiro, ele ganha R$8.000 por mês, é o que ele... Então pronto, 8 mil ele vai vezes pagar imposto? 12, zero imposto sobre consumo, ele vai continuar pagando o que ele paga hoje. Porque a microempresa, como é que ele paga imposto? Sim, mas ele não tem empresa, ele tem o Pix dele lá. Aí o cara Pix, chega lá, cortou o cabelo, ele pagou R$50. Aí outro cortou o cabelo, R$50. Outra informação. Aí no final do mês, ele juntou todos os cabelos que foram cortados, ele deu R$8.000. Como é que fica a situação dele? Vai pagar no Pix, vai pagar zero de imposto. Ou, se for microempreendedor individual, vai pagar aquela tarifa de R$70, que é o que todo mundo já paga hoje. A empresa de pequeno porte vai pagar um percentual sobre faturamento, que já paga hoje, 4%, 5%, 6%. Agora, o Pix, atenção, hein? O Pix vai pagar absolutamente nada. Tem muita gente usando fake news, dizendo que vai pagar imposto sobre Pix. É uma inverdade, é uma mentira. Pix continua sem pagar qualquer imposto aqui no Brasil. O cidadão tem uma casa, tem 2 casas, ele aluga aquela casa ali, o aluguel de cada uma dá R$2.000. Ele tem 3 casas, é o rendimento dele. Todo mês, o cara chega lá, deposita lá no Pix dele, direto na conta, os R$2.000 do aluguel. 2.000. Então, ele fatura R$8.000. Como é que fica a situação? Paga absolutamente nada. Paga absolutamente nada. Porque o aluguel, a não ser que o aluguel de longa duração, né, vamos deixar claro, aluguel de longa duração, você está alugando por 3 anos, 4 anos, 5 anos. Esse aluguel vai ter, vamos supor que ele aluga o aluguel todo mês por R$1.000. Ele vai ter um abatimento de R$600 mil, isso está na lei. Ele abate 600 e vai pagar sobre 400 o IBS, que está sendo determinado pela reforma tributária. Quem tinha rendimento antes e quem tinha uma poupança? Ele tinha uma poupança lá de R$500 mil. Ele declarou imposto de renda ano passado. Aí vem agora que ele vai ter aumento em cima disso? Não, veja, essa reforma tributária é imposto somente sobre consumo. Só sobre não consumo. Trata de imposto de renda. Absolutamente nada, tá? Você é o relator Eu sou o relator da reforma tributária. Da reforma tributária. E participei, sou um dos 12 deputados, da reforma do imposto de renda. Atenção, hein? Quem ganha até R$5.000 vai pagar zero de imposto de renda. É outra coisa. Zero de imposto de renda. E quem ganha de 5.001 até 7.350 vai ter o imposto de renda diminuído do que ele paga hoje. Então, você que ganha até 7.350, até 5.000, zero de imposto. Zero que você paga hoje, você vai pagar zero. O aposentado aqui, ele ganha R$4.000. Vai pagar zero de imposto. Aí ele tem, digamos, ele tem um... O aposentado, como é que é baixo raio? Vai se aposentar agora, rapaz? Vai se aposentar. Aí ele tem um salário de R$3.000 da aposentadoria dele, mas ele tem uma renda extra de mais R$3.000. Aí o que é que vai acontecer? Ele ganha R$6.000. Ganha R$6.000. Tá, certo? O que é que ele paga hoje? X. O que é que ele vai pagar depois da reforma? Aliás, a partir de janeiro já. A partir de janeiro, ele vai pagar X menos Y. Ele vai pagar menos imposto do que ele paga hoje na sua vida. O segundo ponto que você falou. Segundo ponto que eu vou falar. Vamos lá, o segundo Atenção, ponto. Hein? Atenção. O Brasil
será um dos 3 países no mundo onde investimento... O que é isso? Se você quer comprar uma máquina, quer comprar um equipamento, quer aumentar o seu prédio, investimento vai ser no Brasil, vai pagar 0 de imposto sobre consumo. 0. Ou seja, você vai comprar uma máquina, e eu já digo para os meus alunos na sala de aula, investimento, Eli, não é para ter imposto. E a reforma tributária, finalmente, eu estava lá para consignar que se uma empresa, que se você quiser abrir uma empresa, ou se você quiser aumentar a sua empresa, o investimento será 0 de imposto. Já pensou o que é que vai acontecer? O problema de você abrir uma empresa hoje é encontrar quem queira trabalhar. Essa é a dificuldade. Outro problema. Porque a população que trabalha sustenta uma gama muito grande de quem tem condições de trabalhar e não quer trabalhar. Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou totalmente favorável porque eu acho que as pessoas elas não nasceram para passar necessidade. As pessoas nasceram para ter uma vida digna, não é? E o Estado tem que oferecer isso às pessoas de uma forma ou de outra. Mas eu acho que teria que qualificar essas pessoas que recebem Bolsa Família para transformar essas pessoas em mão de obra qualificada e inserir no mercado de trabalho. Eu acho que isso faria com que o país crescesse muito. No ano de 2025, estimular o trabalho. Correto. No ano de 2025, 2 milhões de brasileiros e brasileiras deixaram o Bolsa Família e ganharam um emprego formal do Brasil, que é o certo. Agora, eu vou dar um dado que poucas pessoas têm conhecimento. Sabe o que é, Eli? Você é detentor do Bolsa Família. Conseguiu um emprego formal, com carteira assinada, que ninguém quer. Justamente. Né? Mas consegue um emprego de carteira assinada. Se assinar a carteira, perde o Bolsa Família. Perde não. Perde não. Você pode passar 1 ano recebendo metade do Bolsa Família, ninguém sabe disso. É impressionante. E mais. O cara tem o Bolsa Família, conseguiu um emprego, assinou uma carteira, a Bolsa Família dele ele só perde 50%. Ele continua recebendo. Porque ele está recebendo, né, o seu salário formalizado. E tudo isso é uma forma de estimular com que as pessoas voltem a trabalhar. Exatamente. E me diga uma coisa, e o que é que acontece, deputado Mauro Filho? Se, final do ano, ele for demitido do emprego, ele vai ter que ser recadastrado de novo para entrar no Bolsa Família? Não. Ele já entra no Bolsa Família automaticamente, começa a receber automaticamente. Olha só a diferença. Portanto, as pessoas precisam tomar conhecimento da nova sistemática do Bolsa Família, um estímulo para que todo mundo vá buscar o seu emprego e continue recebendo 50% do Bolsa Família. O velho Mala, ele é cheio de nota de 100. Como é? Ele é cheio de nota de 100, ele estava preocupado. É verdade, deputado Mauro Filho, que as notas de 100 vão desaparecer, é verdade. Quem te disse isso, velho? Mas eu vi os comentários. Não, isso é fake news. Mais um fake news. É mais um fake news. E vou dizer mais. Além de ela não sair, sabe o que é que está saindo agora? Eu sei que seu bolso é tão grande que talvez caiba muita delas. É a cédula de R$200. Vixe, mano. R$200. Nunca vi essa Agora cédula. vai ser difícil, não? Troco para 200. Troco para 200 depende da compra que você está fazendo. Meu sonho é ver uma cédula de 200. Pois é, meu sonho. Pois é, você vai passar a receber a sua aposentadoria com cédula de 200, porque a sua aposentadoria é tão grande que vai ter que receber com nota de 200. E o terceiro ponto que você falou, que essa reforma tributária tem 3 pontos importantes. Isso. O terceiro ponto, qual é? O terceiro ponto é o seguinte. Meu caro Eli, se uma empresa trabalha em São Paulo e, de alguma forma, ela abre uma filial no Ceará, a regra é uma em São Paulo, do ICMS, e a regra é outra no Ceará. Se você abre uma empresa para prestar serviço no município de Fortaleza e vai abrir uma empresa no município de Juazeiro do Norte, são 2 leis de ISS, que é o imposto municipal, diferentes. Sabe o que é que vai acontecer com a reforma tributária? Eu preciso... Reduz a bitributação? Reduz a bitributação de todas as formas. Agora, o mais importante é o seguinte, como é muito... Primeiro, a legislação do ISS e do ICMS é muito complicada. Segundo, são 5.567 legislações de ISS, 27 legislações do ICMS. Sabe o que é que vai acontecer? Vai ser uma única legislação em todo o país.
Já pensou a simplificação? Mexe com o ITCMD? Não, o ITCMD é outra história. Outra história. Estou falando de ISS e de ICMS e mais. Eu estou falando também, lembra que eu falei que juntar o PIS, o COFINS e o IPI na CBS, que vai ser um imposto federal. A legislação da CBS também será igual à do IBS, ou seja, que está juntando o ISS com o ICMS. Vai ter uma única legislação no Brasil. Vai ficar muito mais fácil empreender, muito mais barato empreender, menos advogados, menos contadores. Você entendeu? Produzir vai ficar mais barato. Sabe o que vai acontecer ali, para terminar? As pessoas vão ficar mais barato, vão vender mais, viu, velho Mala? Vender mais. Oh, coisa boa. Pois vender mais e vão empregar mais. Vai ter mais emprego no Brasil, que é o grande impacto da reforma tributária. O governo pensou em algum mecanismo no sentido de dificultar a lavagem de dinheiro, porque, inclusive, nós tivemos agora no município de Iguatu, né, um caso que chamou a atenção, que a Polícia Federal fez a prisão de 2 indivíduos, com um saque de 400 mil e, segundo a Polícia Federal, dinheiro oriundo da merenda escolar, que seria para atender os comedorzinhos de rapadura. Olha aí, macho. Então, assim, há uma forma do governo monitorar esse movimento dentro dessa reforma tributária. Veja, porque muito dessas fraudes são mercadorias sem notas. Essa é a grande essência, vamos dizer assim. Bom, o que é que vai acontecer na reforma tributária? Vai acontecer o seguinte... Vamos supor que eu vou vender um carro. Vou pagar de imposto ali R$1.000, vou dar um exemplo. O princípio da reforma tributária é a não cumulatividade plena. O que é isso? Vamos tirar a economia de fora e vamos explicar para a população, que é o seguinte. Para produzir o carro, eu tive que comprar o aro e tive que comprar o pneu, por exemplo. Tá certo? Vamos supor que quando essa indústria comprou o aro e comprou o pneu, pagou R$50 de imposto. Aqueles R$1.000 não serão pagos. Vai ser R$1.000 menos 50 que ele já pagou na cadeia anterior, portanto, ele vai pagar só 950. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem clara aqui, né? Bem objetiva, para que o telespectador entenda melhor. Pois não. O velho Mala vendeu o carro dele por R$100 mil. Aí o cara vai e deposita os 100 mil na conta dele. O governo vai ter direito a morder, dar uma mordida nesse dinheiro que foi depositado na conta dele? O IBS de um carro hoje, ele é pago pelo tamanho da loja que ele vende. Não, mas ele comprou de um terceiro. Ele comprou o carro de Raimundo. De pessoa física, ele comprou sem imposto. Sem imposto. Sem imposto. Mas se você comprar... Se eu comprar numa loja, na concessionária, numa loja que vende carro... Aí tem o imposto deduzido, atenção. Mas o imposto que vai pagar é o cara que vendeu o carro, né? É o cara que vendeu o carro. Que está recebendo o dinheiro. Então imposto, ele já embute... O imposto, claro. Ele já embute no preço do carro. Assim, o consumidor final é quem paga o pato. Qual é a diferença? Que o valor que ele vai pagar não é o mesmo de hoje. Diminui? Ele vai abater... Sim, ele vai abater o que já pagou na cadeia anterior. Olha o exemplo que eu dei. R$1.000 de imposto no carro. Mas eu sei que ele comprou o ar e o pneu. Não é, um carro sem ar e sem pneu não é carro. Então ele pagou R$50. Então, em vez de ele pagar 1.000, a loja vai cobrar, sabe quanto? 950. E de tudo que ele pagou na cadeia anterior, tudo, ele vai abater, portanto, ele vai pagar um valor menor de imposto. Então, se ele vai pagar menos impostos, consequentemente, isso vai fazer com que haja uma redução nos preços? Sim, nós esperamos. Seria esse o efeito da reforma tributária? Esse é o efeito da reforma tributária. Porque no Brasil todo mundo quer levar vantagem. Quer levar vantagem. Quer levar vantagem. Mas aí agora só tem um detalhe. Para que eu abata do meu imposto a pagar, eu tenho que comprar mercadorias com nota. Porque vai acabar aí ali a história de comprar sem nota. Eu compro o carro... Se eu comprar o pneu... me deu a nota. Se eu comprou o carro, você entregou a nota para quem comprou. Agora, ele, quando comprou o carro, ele comprou o ar e o pneu. Se ele comprar o ar e o pneu sem nota, ele não vai poder abater. Sei. Por exemplo, eu vou numa concessionária e compro um carro. Perfeito. Pago lá o cidadão. Ele me entregou uma nota.
Essa nota que eu comprei, eu declaro no imposto de renda? Não, porque aí para bater o meu imposto? Não. Você só abate o imposto de renda, é imposto de renda. Aqui nós estamos tratando de imposto sobre consumo. Sobre consumo. É ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. São 5 impostos sobre consumo que vão. O PIS também vai ser extinto, né? Vai ser extinto, o PIS extinto, o COFINS extinto, o IPI extinto. Qual a fatia que o Estado leva nessa reforma? Veja, a parcela que os estados e municípios vão deter na reforma tributária será exatamente a mesma que ele detém hoje. Porque... E a União ficará com a mesma parcela que ela detém hoje. Se eu não me falha a memória, eu acho que eu já vi até você defendendo uma vez, na tribuna, e também na Secretaria da Fazenda, que o Estado tivesse uma fatia maior na arrecadação dos impostos gerados por aquele Estado. Exatamente. É o quarto ponto da reforma tributária, que é o seguinte. Hoje, o sistema de imposto sobre consumo é assim. Se o Ceará comprar uma máquina de São Paulo, vamos dizer, apesar da alíquota do Ceará ser 20%, 7% fica para São Paulo. E o Estado do Ceará só pode cobrar 13% para fazer quanto? Os 20%. Né? Hoje, na reforma tributária, sabe como é que vai ser? Os 20% vão ficar inteiramente para o Estado do Ceará. Qual é o princípio? Então, antigamente, você tinha a bitributação, né? Pagava 2 vezes, né? Porque você pagava lá e pagava aqui. Mas era dividido. Era dividido. Era mesmo, 20%, 7% na origem, 13% no destino. Certo. Agora vai ser a fatia maior para o Estado. 20% para o Estado. Chama-se princípio do destino puro, ou seja, fica com o imposto quem está pagando. Obviamente, tinha que ser. Essa foi uma das causas, Eli, por que aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná não queriam a reforma tributária, porque estavam com medo de perder os 7% da origem e, consequentemente, perder a arrecadação. Então, resumindo, a reforma foi boa? A reforma, ela simplifica... Ou ela penou a classe consumidora, o trabalhador, a diarista, o bombeiro hidráulico, o servente... Esse aí nada foi afetado. Nada mexeu. Nada mexeu. É uma reforma que simplifica, né, para quem vai empreender no Brasil, para quem vai abrir uma empresa no Brasil. É uma reforma tributária que, além de simplificar, ela vai permitir abater o que foi pago na cadeia anterior, ou seja, a carga tributária vai ficar menor para a indústria que está... Mas se faturar acima de 5 mil, vai ter que declarar imposto de renda? Vai. O prestador de serviço? Não, o prestador de serviço, qualquer pessoa hoje que ganhe acima de R$7.000, 7.350, será... Então é o seguinte, ele vai ter uma noção pelo Pix, pelo que cai no Pix dele, na conta dele, através do Pix, do barbeiro. Vai se exceder. Hoje, se ele exceder acima de 7 mil, acima de R$5.000, ele já paga imposto de renda. Mas é grande a fatia de gente que não paga imposto de renda, que trabalha, vai continuar, o autônomo... Por quê? Porque o Pix continua sem ser taxado. E vai continuar sem ser taxado. Vai continuar sem ser taxado. É muito importante essa reforma tributária ali, porque agora, sabe o que é que vai acabar? Atenção, hein? Raimala, preste atenção que eu vou dizer agora. Tô ouvindo. Pois é. Existe uma história chamada cesta básica. Já ouviu falar? Isso, cesta básica. Pois é. Cesta básica eu pensava que era produtos para aquela categoria de pessoas que têm dificuldades de vida, né? É o arroz, é o feijão, é o óleo, né? E por aí vai. Quando eu fui descobrir, sabe quantos produtos existem na cesta básica ali? O brasileiro vai saber agora pela primeira vez. 1.364 produtos. Como é que pode, velho, mano? Ave Maria. Mas ninguém sabe o que tem. Só vai no arroz, no feijão, o pessoal só sabe macarrão, leite, ovos. Primeiro vamos traduzir. Um produto que está na cesta básica, ele paga 0 de PIS/COFINS. 0, não paga imposto para o governo federal. A empresa compra para distribuir com seus funcionários. Exatamente, ela pagou 0, né? PIS/COFINS 0. O produto que estiver na cesta básica. Por exemplo, o vinho que você adora tomar. Por que é que o governo não estimula que os supermercados tenham já a cesta básica pronta a preço de custo? Eu vou explicar o que é que a reforma tributária fez. Atenção, hein? Atenção. Porque, olha, dentro da cesta básica está o queijo suíço. Eu sou rico.
Olha aí, Compra queijo, já pensou, velho? Você não, que é rico, compra muito o queijo suíço, o Eli Aguiar, que gosta de um vinhozinho. eu não sei nem que queijo é esse, deputado. Que já é o queijo suíço. Tá lá na cesta básica. O presunto de Parma, que é uma coisa caríssima, tá dentro da cesta básica. O salmão, você sabe o que é salmão? Salmãozinho. Salmãozinho é bom, Eli? É bom, é bom. É bom, né? É. Caro que sal não sei o quê. Cara, um quilo de salmão deve estar aqui, uns R$60 o quilo. Uns 80. Estava dentro, uns 80, estava dentro da cesta básica. O que é que a reforma tributária fez? Acabou a cesta básica atual, com 1.364 produtos. Os produtos da cesta básica do rico desaparecem. Mas como é um produto perecível, o salmão, fica Não difícil de incluir interessa, na mas cesta é básica. mas é produto do rico. Então, nós criamos uma outra cesta básica, e a cesta básica no Brasil vai pagar 0 de imposto. O feijão, o arroz, o óleo, enfim, com 60 produtos somente, 60 produtos para quem realmente vai precisar. É o que nós fizemos. Sabe quanto a União deixa de arrecadar com esses produtos dos ricos? 34 bilhões de reais. Que fica muita coisa encalhada, né? Pode Então é até melhor ficar. dar isso para a população de uma forma mais acessível. Bom, então o pessoal tem que comprar menos. Os ricos, talvez reinserindo o imposto neles, os ricos possam ser que não compre tanto como vem comprando. Porque hoje é sem imposto. É um absurdo no Brasil, né? Produto de rico está pagando 0 de PIS/COFINS para o governo federal, criando uma desoneração tributária de 34 bilhões de reais. Isso é um absurdo ali. Secretário, muito esclarecedor aqui a sua explanação, esclarecedora demais. Eu queria falar um pouquinho sobre política. Arrocha o nó. Como é que o deputado Mauro Filho está vendo o atual quadro político do estado do Ceará? Não vamos falar a nível nacional, nós vamos ficar por aqui mesmo. No nosso feijão com arroz e piqui. A política nacional, rapidamente, você tem o candidato Lula e o candidato da direita não está definido. Então, não dá para você emitir mas vamos falar aqui uma local. opinião. É o objetivo. É local. Que nós temos que acontece? pelo menos uns 4 nomes aí na Não, disputa. a governador, não. Não, tem o Elmano. O governador é humano. Eduardo Girão. A possível candidatura do Ciro. O Eduardo Girão, o Ciro Gomes e provavelmente o Camilo, que comenta-se muito. Mas se o Camilo for, que eu acho ele deixar o ministério, eu acho complicado, seriam tirando o Elmano da jogada. E o Elmano, eu acho que ele não quer sair. Pois mas, enfim, todo governador acha que tem o direito da reeleição. Né? Você é muito ligado ao Ciro Gomes. Sempre. E a gente está observando assim o nome do Ciro crescendo de maneira assustadora. Apesar dele nunca ter declarado que estaria disponível. Né? É provável que ele dispute? Veja, ele tem conversado com muitas pessoas, ele tem discutido o estado do Ceará sobre vários enfoques, mas nunca ele afirmou peremptoriamente da sua candidatura. Até porque a gente tem que conversar também sobre Cid Gomes. Cid. Cid Gomes. O governador Cid o senador Cid é senador. Diz ele que não quer mais ser Aliás, senador. com a larga folha de serviço prestado ao Estado do Ceará. Todos dois. Exatamente, né? Ele diz que para ser político, onde continuar fazendo a coordenação política no Ceará, ele não precisa do mandato. Eu discordo, acho que ele tem que pensar, porque ele é um grande quadro. Você foi secretário do governo dele, Fui né? secretário da Fazenda do governo dele. Né? Portanto, ele tem que saber qual é também a posição que ele vai tomar em relação a ele. Tem dito reiteradas vezes que apoia o Elmano, né? Ele tem dito isso, mas eu não sei se... Agora, se o irmão for candidato, ele vai ficar numa sinuca de bico. Vai embolar. Você já ouviu falar em sinuca de bico? Sinuca de bico. Ele vai ficar numa sinuca de bico. E eu sei tirar a sinuca de bico. Você é habilidoso. Tem a quem puxar o senador Mauro Filho, Mauro Benevides. Está com 95 anos, minha mãe com 93. Graças a Deus, lúcido. Você sabe o que é que eu admiro em Mauro senador Mauro Pai? Um homem que nunca se envolveu em parada errada. Uma história limpa. Limpa, total. Ele fez questão de fazer a política o bem servir. Você sabe outro que nunca se envolveu em parada errada? Juraci Vieira de Magalhães. De Magalhães, né? Prefeito de Fortaleza e tudo mais. Fez uma grande gestão também. Né? Aliás, nós tivemos o Lúcio Alcântara, outro nome limpo também. Lúcio Alcântara também. Enfim, então a política do Ceará, eu acho que Tasso Gereissati foi um grande governador também. E o Cid. O Cid, o
governo de expansão, governo da educação, da saúde, os hospitais. Eles expandiu então, para o interior os hospitais regionais. Eu vejo... Então, esse quadro, ali para terminar, esse quadro só será definido em maio ou em junho. Então, aos 45 minutos do segundo tempo. Não, porque as convenções só de julho para frente. Sei. Eu acho que vai ser antes. Né, eu já estou vendo aquela musicazinha já no ouvido de muita gente. Que é todo mundo, eu dou Ciro. Então eu digo, rapaz, eu acho que o homem é candidato. Marcou a campanha. Marcou a época, né? Época de prefeitura de Fortaleza. Prefeitura. Foi a primeira vez que o Tasso lançava, né, o Ciro a prefeito de Fortaleza. Mas como isso é um quadro ainda a definir, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente, eu convivi as 3 eleições presidenciais dele, ele realmente é um cara brilhante, né, compreende, entende os problemas com muita facilidade e, obviamente, que ele vai ter que chegar, expor o seu nome. Mas o nome dele tem crescido muito. A população cearense. Né? Isso aí ninguém pode negar. Sem dúvida, tem crescido. E eu espero, portanto, que em junho a gente possa, portanto, definir com mais precisão o que é que vai acontecer. Se ele chegar assim, o Ciro chegar e disser bem assim, Maurinho, dê aí a sua opinião, eu disputo ou não disputo? Qual seria? Mas eu ainda acho, o meu grande sonho era o Ciro presidente da República, viu, Eli? Porque só ele é capaz de acabar com esse privilégio do sistema financeiro, com a taxa de juros real, uma Selic de 15%, não há empresa que aguente trabalhar, rapaz. Não há, se você pedir um empréstimo no banco, você está lascado ali. Verdade. Está lascado, você não consegue. Então, para o Brasil crescer... Se você deixar um dinheiro no banco e não movimentar a conta, ele come aquele dinheiro seu que está lá dentro? Exatamente. Então, o Ciro seria o homem capaz de ajustar o Brasil no caminho certo. Mas, então, se o espaço dele aqui no Estado, voltando às origens, é oportuno ou não, ele saberá dizer no momento certo quando isso... Mas a decisão dele deve passar pelo grupo, não é? Sim, ele tem que ouvir as pessoas, não só ouvir, o grupo, ele né? tem que ouvir também o interior do Estado, ele tem que ouvir as categorias do Brasil, o setor empresarial. Eu tenho andado muito no interior, e principalmente em capital, eu vejo assim um crescimento enorme com relação ao nome dele. Eu vejo assim que é tipo assim, quase que um apelo popular. É o que se discute muito. Apesar da situação do governo atual ser muito forte ainda, né? Todo o governo estadual, ele sempre foi... Mas eu acho que vai ser uma disputa, assim, eu acho que vai ser no estado do Ceará se gerou um problema específico. Aliás, é um problema brasileiro, mas aqui contundente, que é a questão das facções. Então, isso tomou conta. Tem despertado na população cearense um sentimento para que isso possa, na realidade, vamos ver daqui para lá... Abrir a porteira. Você sabia que era uma das coisas que eu mais batia quando eu era deputado. Fui deputado por 3 mandatos consecutivos. Eu batia muito na segurança pública. Perfeitamente. Era a sua linha de atuação, criticava a linha que o secretário, na época, vinha atuando. Eu digo que está errado isso aqui, as facções vão tomar de conta. E hoje nós temos um Estado que... a população tem uma sensação de medo, de pavor. Então, esse é o tema. Vamos ver como é que isso vai evoluir, como é que o governador Elmano tratará dessa questão, como é que o Ciro também colocará isso como uma solução. Mais de 3 mil homicídios em 2025. Mais de 3 mil homicídios no estado do Ceará. Às vezes eu até brinco, assim, logicamente que ninguém quer essa carnificina. Eu digo, rapaz, é mala matando mala, mas o cidadão de bem, o adolescente, ele é muito atingido, as pessoas. Porque né? Policiais que perdem sua vida, pessoas que perdem sua vida. Cooptado para entrar, entendeu? Não adianta a gente esconder a realidade das coisas. Ele continua sendo cooptado a fazer parte dessa estrutura, uma estrutura que promete o dinheiro, que promete, né, posteriormente a riqueza. A meninazinha da área passa a vê-lo de forma diferente. Então, há toda uma presença, um status. A mão do Estado não chega com assistência social. Não chega, o crime organizado vai lá e... isso que você falou é verdade. O nível de emprego também ali é muito, muito baixo. O nível de emprego, que eu digo, com nível salarial muito baixo. Se você tivesse um salário mais elevado, talvez existisse uma escolha de quando ir, porque você ficar no crime todo o tempo, você acaba a sua vida. E eu fico muito preocupado em relação a isso. Agora, a reforma tributária, atenção que eu vou falar agora. Veja, você paga o IPVA na sua motinha,
de 150 cilindradas, né? Mas você não paga IPVA do avião, do helicóptero, do barco. Não paga. Vai pagar agora. Vai pagar agora com a reforma tributária que foi feita e tudo mais, que eu tive o privilégio de ser o relator. De ser o relator. Aliás, o presidente Lula vai sancionar amanhã. Amanhã você viaja para Brasília hoje? Estou viajando hoje ainda, às 5 horas da tarde, viajando para Brasília, porque ele assinará a última regulamentação da reforma tributária, que é o projeto de lei complementar número o PLP 108, que é o que ele vai assinar amanhã, e, obviamente, com a minha participação lá no evento, porque eu faço questão de frisar que essa reforma tributária, primeiro, ela é simplificadora, geradora de emprego, diminuidora de impostos e, sobretudo, cria justiça social. Porque, ao pagar esses três... Quer ver outra coisa que vai também ser progressivo? O ITCMD. O ITCMD, depois que você morre, você tem que fazer sua herança, vai ser 2, 4, 6, 8, porque a maioria dos estados brasileiros é uma alíquota só, 3%, 4%, ou para o rico ou para o pobre. É o mesmo, ele não pode. O rico tem que pagar mais do que o pobre tem que pagar. Portanto, é um conceito de progressividade que está instalado na reforma tributária, que, com certeza, a população vai achar muito importante em relação a isso. Bom, nós conversamos com o deputado federal Mauro Filho, professor, catedrático em economia, faz palestra nos Estados Unidos, é doutor em economia e muito obrigado pelos esclarecimentos. E futuramente a gente volta a conversar mais, deixar a política se aproximar que a gente vai conversar sobre esse assunto. Olha, Eli, que bom poder estar aqui de novo, no seu convívio, na sua amizade sempre presente, sempre amiga. Eu sou muito grato, sei do trabalho que você fez como parlamentar. E agora, esclarecendo ainda mais a população do Ceará e do Brasil, né, vários temas que você tem abordado nos seus podcasts, e essa questão da reforma tributária, que é um conceito, muita gente erra, fake news, cria informação, por exemplo, que vai taxar o PIX. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Portanto, para encerrar, eu sou muito grato pela oportunidade que me deu de esclarecer essas questões. Eu espero que o Brasil e o Ceará, e eu faço isso com muita convicção, porque eu acredito, sim, que é possível fazer um Brasil mais justo e um Brasil ainda mais desenvolvido. E aí, velho Mala, gostou? Rapaz, foi bom demais, viu? Agradecer a presença do deputado federal Mauro Filho e dizer para você se inscrever, comentar e compartilhar o nosso podcast, viu, Baixo Rei? Obrigado, um abraço a todos e cuidado com os malas, viu?